Senhora presidente, se nós não aprovarmos esse projeto nessa Comissão de Constituição e Justiça hoje, a gente pode fechar o parlamento e dar a chave para o Supremo Tribunal Federal. Porque, basicamente, o que o projeto coloca é que quando a Câmara dos Deputados ou o Senado da República decidem sobre uma matéria, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar argumentando que nós nos omitimos, porque nós não nos omitimos. E digo mais, eu vi alguns parlamentares dizendo, não, mas o projeto não coloca necessariamente que a Câmara precisa aprovar um projeto, ou que o Senado precisa aprovar um projeto. E quem disse que nós precisamos necessariamente aprovar projeto A ou projeto B para tomar uma decisão? Talvez haja uma incompreensão do que está se discutindo neste momento. É uma incompreensão talvez tecida de forma dolosa, digo eu. Porque nós temos previsto na Constituição os mandatos de injunção. E o mandato de injunção não é o Supremo legislar, não é o Supremo usurpar uma atividade que é de outro poder. É um direito, inclusive, da sociedade. É você fazer valer a própria Constituição. Todos os parlamentares, quando assumiram seus mandatos, disseram que iriam honrar a Constituição. Honrar a Constituição. Não se pode permitir que qualquer segmento do poder público ou qualquer pessoa não honre a própria Constituição. E a Constituição, ela tem os seus preceitos. A Constituição, ela tem como tecimento, como fio condutor, a própria dignidade humana. Então, portanto, não cabe a quem quer que seja não respeitar os princípios que estão na nossa Constituição. E se pode fazer isso não apenas tentando feri-la ou se pode até tentar modificá-la, mas não suas cláusulas pétreas, que dizem respeito à independência e à harmonia entre os poderes. O que se busca aqui é que não haja a omissão de um poder no que está estabelecido como princípio pela própria Constituição brasileira. Então, portanto, aqui não está se dizendo que vai o Supremo legislar em detrimento da Câmara ou do Senado. Aqui está se dizendo que cabe à própria sociedade brasileira, à sociedade civil, a grupos que são penalizados quando o parlamento ele não opera na perspectiva de honrar a própria Constituição, que foi o nosso juramento. Foi o nosso juramento. E quando o parlamento se omite de forma dolosa, e esta omissão representa vilipendiar ou ferir os preceitos e os conceitos principiológicos que estão na própria Constituição. Portanto, nós não estamos falando aqui de uma disputa entre legislativo e entre Supremo. Nós estamos falando aqui de um direito da população, do direito da sociedade civil, de buscar fazer valer a necessidade da Constituição, ela reger as relações que estão postas. Então, eu penso que há uma tentativa de se falar em ativismo judicial ou coisa que o valha. Não. O parlamento não pode se omitir com relação à Constituição. O parlamento não pode se omitir com relação aos princípios que devem reger todos os poderes e que devem reger as próprias relações sociais. Aí se quer tirar esse direito, caçar esse direito da população, porque aqui o que se quer é caçar o direito da população, da sociedade civil organizada, de buscar fazer valer o que está previsto na Constituição como princípio, como fio condutor ou como princípio fundante da sua própria lógica, de buscar que estes conceitos e que esses princípios se traduzam em uma realidade nas vidas. Caçar a população. Se quer aqui caçar... Aliás, quiseram caçar a vontade popular, porque organizaram
a entrada de vândalos contra a própria democracia nos poderes da República para tentar rasgar a vontade popular que derrotou a extrema-direita nas últimas eleições, arrancou a faixa presidencial do peito estufado do fascismo. E agora querem caçar o direito de se buscar mandatos que representem a própria população no seu próprio direito e se buscar ações para fazer valer a própria Constituição. Não estamos falando de ativismo judicial, estamos falando de direitos, estamos falando de constitucionalidade, estamos falando dos princípios, dos conceitos principiológicos da nossa própria Carta Magna. Por isso, essa proposição que busca impedir a atuação da sociedade civil na busca dos seus direitos. Quem criou a ADEL foi esse Congresso. Não é um direito natural do Supremo declarar inconstitucionalidade por omissão, não. Isso nem havia antes de ser colocado na Constituição. Nunca houve. Se incluiu. Só que está se percebendo que o Supremo está alargando demais os seus poderes. Então, isso está prejudicando, aí sim, a atividade parlamentar que está fundamentada na Constituição. Quem legisla é o Parlamento. O projeto faz uma referência expressa ao mandado de injunção. O mandado de injunção previsto na Constituição do Brasil, ele não estabelece nenhum limite. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Torne inviável tudo que está aqui contido. Direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É um leque amplo. A nossa Constituição é efetivamente uma Constituição principiológica. Agora dá um tempinho aqui, eu vou ler. Chamar a atenção dos princípios fundamentais. A nossa Constituição, ela se abre a partir dos princípios que devem ordenar, orientar o nosso ordenamento jurídico, as relações entre os poderes. A República, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Aqui nós temos o princípio fundamental. E tem como fundamentos, vale dizer, tem como princípios, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E o parágrafo único que tanto toca os nossos corações, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Importante também nós nos atermos aqui ao artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais está ligado aos princípios, aos valores fundamentais, às diretrizes fundamentais. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.